100.6. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Completou-se o primeiro ano de mandato no órgão executivo municipal, com maioria PSD e CDS-PP, após a vitória nas eleições autárquicas de 29 de setembro de 2013, que se traduziu em nova mudança de maioria. Para os menos atentos, lembramos que após um período de 16 anos de maiorias PS, os 3 últimos atos eleitorais autárquicos têm produzido alternâncias de maioria entre PS e PSD, neste caso com coligação com CDS-PP. Com uma campanha baseada no emprego e no desenvolvimento, a coligação por Vieira, numa conjuntura ainda de muita contenção e de menos recursos financeiros, sobretudo pela menor transferência de verbas do Orçamento de Estado, a maioria da coligação por Vieira, dizíamos, tem ainda 3 anos para o cumprimento de promessas eleitorais que estarão já parcialmente cumpridas, conforme a afirmação feita na sessão da Assembleia Municipal de setembro. Mas trata-se de realidade ou de ficção? Que balanço pode ser feito neste primeiro ano de mandato? Para responder a esta e outras perguntas dos eleitores de Vieira do Minho, convidamos o Presidente da Câmara, António Cardoso Barbosa, para fazer o balanço destes primeiros 365 dias de liderança da Câmara Municipal e conhecer a análise da situação no município e as perspectivas para o próximo ano, quando se prepara o Orçamento Municipal para 2015. Boa tarde, Engenheiro Cardoso. Obrigado por ter vindo. Muito bom dia, boa tarde, se já passa do meio-dia, portanto, muito boa tarde para si. Boa tarde também para todos os ouvintes da Rádio Autoave que nos estão a sintonizar. Desde já quero começar por agradecer a colaboração que a Rádio Autoave nos dá e proporcionar que façamos, digamos, um balanço do primeiro ano de mandato deste Executivo. Quero também agradecer, em primeira instância, a todos aqueles que acreditaram neste projeto por Vieira e também em mim e em toda a equipa que eu lidero. Agradecer também aos partidos da coligação que depositaram confiança na minha pessoa e na equipa também que eu apresentei. Agradecer aos inúmeros independentes que se associaram a esta coligação por Vieira. Agradecer também àqueles de outros partidos, e foram muitos também, felizmente, que se associaram a este projeto por Vieira e pelo desenvolvimento do nosso concelho, e, portanto, agradecer depois que tomamos posse a toda a equipa que eu lidero e que é uma equipa muito disponível, com muita humildade e capacidade de trabalho. Agradecer aos seus presidentes de junta que têm colaborado também neste primeiro ano de mandato e a todos aqueles técnicos e pessoas de recursos humanos que estão também empenhados, tal como nós, em dar aqui outro rumo a Vieira do Minho e que felizmente iremos fazer esse balanço de imediato e certamente que nos mantém orgulhosos. E nesse quadro, aquilo que eu disse é a realidade ou ficção quando se faz a afirmação que todos ouvimos na última sessão da Assembleia Municipal, de que parte daquilo que foram promessas eleitorais ou programa eleitoral está cumprido. Bom, Zé Luís, de facto os vieirenses sabem que não é ficção, é uma realidade. Nós que apontamos nos nossos compromissos com os vieirenses, mais de 30 compromissos, mais de metade já estão cumpridos, tenho-os aqui à minha frente, pode ver. Depois, cerca de 1/3 destes compromissos está em vias de ser cumprido e também estamos empenhados em que, de facto, consigamos concluir todos os compromissos que assumimos com os vieirenses. Sem dúvida que aquela questão da promessa dos 400 postos de trabalho vai ser, sem dúvida, aquele compromisso que certamente teremos mais dificuldade em cumprir, mas estamos empenhados e determinados para que tal aconteça. Foi algo que não foi bem pensado. Não foi bem analisada a conjuntura para fazer uma promessa desse tipo. Não concordo consigo. Quando fizemos a estimativa desses 400 postos de trabalho,
e é bom referi-lo, 400 postos de trabalho na iniciativa privada, não na autarquia, como é sabido. Nós temos excesso de recursos humanos e, portanto, temos que ter também contenção nesses recursos e, portanto, não seria justo estar a prometer uma coisa que eu saberia que não poderia cumprir. De facto, esses 400 postos de trabalho referem-se exclusivamente à iniciativa privada, mas esse é apenas um dos compromissos. E nesta altura pode dizer que consegue 50%? Não, nesta altura posso lhe dizer que estamos empenhados em conseguir a totalidade dos postos de trabalho e estou muito esperançado em que vamos conseguir. Agora, mas com base aqui, o país ainda não arrancou, como se diz, embora tenha saído da tutela visível da chamada Troika, o país também já com demonstra, alguns sinais de recuperação, mas também com um orçamento de Estado para o próximo ano, Zé Luís, todos sabemos como que penalizador e também para os municípios. Todos sabemos que ao nível do país a taxa de desemprego tem diminuído. Nós aqui em Vieira do Minho pensamos também. Mas com muita gente sem emigrar. E vamos, sem dúvida, estamos apostados e determinados, e depois, ao fazer aqui o balanço do primeiro ano de mandato, vou explicar um bocadinho mais ao pormenor. Estamos esperançados que vamos conseguir ter muitos postos de trabalho aqui em Vieira do Minho. Portanto, queremos nós, a equipa de trabalho... Mas é uma questão de fé ou objetivamente tem contactos, tem projetos conhecidos? Temos projetos, temos contactos, já os irei referir, portanto não é ficção, é realidade e, portanto, estamos mesmo determinados e empenhados em que tal aconteça. Mas, se me permite, eu então iria fazer um breve resumo e apanhado deste primeiro ano de mandato, começando talvez pela área da educação, que é a área em que nós efetivamente cumprimos a quase totalidade dos compromissos com os vieirenses, desde logo pela oferta dos manuais escolares à totalidade dos alunos do primeiro ciclo, que são no total 409 alunos, desde a oferta das refeições escolares à totalidade dos alunos da educação pré-escolar do primeiro ciclo, que também este ano são 644, desde a disponibilização de manuais escolares aos alunos do 5º ao 12º ano de escolaridade, já foram disponibilizados até o momento 3.738 manuais escolares. Desde a gratuitidade dos transportes escolares a todos os alunos do agrupamento de escolas Vieira de Araújo, do pré-escolar ao 12º ano de escolaridade, cerca de 1.300 alunos. Desde também o pagamento de transportes aos alunos do concelho que estudam em escolas fora do concelho, devido à proximidade da residência com essas escolas, ou então a uma oferta não existente no agrupamento de escolas Vieira de Araújo. Também o pagamento da bolsa de estudo de alunos do concelho que frequentam o ensino superior, que até o momento já pagamos 15.000 euros. Articulação e dinamização também de atividades, comemorações do Dia Mundial da Criança, desfile de Natal, desfile de 500 anos de Foral. Mas algumas são medidas de continuidade, já vinham de anteriores executivos. Algumas são medidas muito poucas, muito poucas. De facto, havia o Dia Mundial da Criança, a festa de Natal, sim. Os 500 de Foral foi a primeira vez que o fizemos, também é este ano, de facto, vai ser a atribuição dos 500 anos de Foral. A Bolsa de Estudo, sim, é uma medida que já vinha do anterior Executivo e que nós, de facto, continuamos. Portanto, eu sempre disse que aquilo que de bom existia é para manter e aquilo que não existia e que nós entendemos ser importante para os vieirenses, iremos implementar, e aquilo iremos reforçar e melhorar, de facto, para dar mais condições. E para nós a educação, como é sabido, é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento do nosso concelho e, portanto, é uma aposta clara deste Executivo, e prova disso são os números que eu estou aqui a apontar e que certamente os vieirenses e os alunos e os encarregados de educação certamente já sentiram. Também temos dinamizado a festa de Natal, a festa de Páscoa, o final do ano letivo. Também fizemos uma atividade em conjunto com o agrupamento de escolas, portanto, e inclusive também os estágios curriculares. São muitos os jovens que terminam a sua formação, deslocam-se à Câmara e nós, certamente, dentro das possibilidades, e temos oferecido a todos os estágios curriculares. Depois, na área social, temos o apoio ao pagamento de medicamentos a doentes crónicos, também era um compromisso eleitoral. Beneficiaram até o momento 32 munícipes
que contabilizamos 1.100 euros. O Programa Municipal de Apoio à Habitação, recuperação e beneficiação de habitações, que até ao momento foram beneficiadas 3 famílias, que totaliza 3.597 euros. Mas perguntou aí, nessa área que já existia, parece que haveria alguns excessos. Tem corrigido esses? Bom, o que aconteceu no passado, José Luís, é que o anterior Executivo cometeu excessos na atribuição destas verbas e depois acabou por, no final do ano, no último ano do seu mandato, o meu antecessor, acabaram por congelar essas verbas. Nós temos a preocupação de sermos mais criteriosos, mais contidos e efetivamente só apoiarmos efetivamente quem carece e aqueles mais carenciados e, portanto, daí que tínhamos até ao momento, e nós sabemos que são muitos os carenciados, mas também a situação financeira a tal obriga a que, de facto, sejamos muito mais rigorosos na atribuição desses subsídios. Temos lá mais cerca de uma dúzia de pedidos de atribuição destas verbas que estão a ser analisados, certamente depois de estudados os seus orçamentos e ver a sua capacidade financeira, os agregados familiares e também de no local se verificar qual é de facto as maiores deficiências, as mais carências desses agregados familiares, certamente que irão ser apoiados, mas como eu digo, serão sempre apoiados aqueles que mais precisam. Mas também temos o programa de apoio direto ao arrendamento urbano, beneficiam neste momento 48 famílias, num total pago até ao momento de 5.142 euros. Também temos a redução, bom, eu queria aqui referir que este valor é um valor que é mensal, não é? É um valor que são 48 famílias, portanto é um valor que a autarquia disponibiliza mensalmente. Atenção. Claro, as rendas são pagas mensalmente. Depois temos a redução de 50% nas rendas da habitação, quer na habitação social do bairro da Nossa Senhora da Fé e do bairro Adelino Amar da Costa, que são um total, como é sabido, 90 mais 9, são 99 fogos. Também esses tiveram redução de 50% das suas rendas da habitação social. Claro, e com certeza tivemos que fazer uma atualização dos escalões, porque era coisa que já não era feita há vários anos, e para sermos justos... Mas foi algo de que acusaram aqui, de ter prometido uma coisa e depois ajustou. Aquilo que prometeu baixar, ajustou nos escalões. A grande maioria, eu diria que mais de 90% das famílias teve a sua renda reduzida. Portanto, se não foi 50%, nós cumprimos o que prometemos. Reduzimos 50% a todos, sem exceção. Claro está que houve alguns casos em que uns reduziram 50%, porque já tinham uns rendimentos nos escalões muito baixos, outros reduziram muito 40%, outros 30%, outros 20%, e até houve alguns casos em que, de facto, subiu ligeiramente a renda dessas habitações sociais. Mas, de facto, a redução foi de 50%. Agora, os escalões tiveram que ser atualizados. Mas, no ano passado falámos aqui, houve também algo proposto ou a possibilidade de adquirirem o próprio apartamento. Sim, já houve 3 casos que as pessoas optaram pela aquisição dos apartamentos. Foi feito um estudo económico ao valor patrimonial e, portanto, vendemos de acordo com esse estudo e, portanto, essas pessoas que o entendam, assim desejam, nós estamos abertos a essa solução. Portanto, só para dizer e para concluir esta questão que nós cumprimos o que dissemos, reduzimos, só que estamos, de facto, a ser justos. E para sermos justos, estamos a reduzir àqueles que mais precisam, aos mais carenciados. Depois também no incentivo à natalidade, e desde outubro de 2014 que nós já pagamos 39.310 euros. Portanto, mas aí também e utilizando a voz da oposição, que há redução. Com certeza que há, Zé Luís. Também nesta medida nós queremos ser justos e apoiar os que mais precisam. Portanto, nós entendíamos que a medida de apoiar toda a gente de igual forma não seria justa. Portanto, no final do ano e depois de assumirmos funções, decidimos então alterar o regulamento e então aí, nestes casos agora, as pessoas que mais precisam têm o apoio máximo, aqueles que não precisam tanto, inclusive há pessoas que não precisam e não terão nenhum apoio a este tipo de incentivo à natalidade. Foi a mesma ideia que levou a maioria a não utilizar, a dispensar os 5% do IRS. Certamente que sim, já lá iremos. Portanto, é outra questão, que a questão da isenção dos 5% do IRS beneficia essencialmente quem mais ganha e, de certa forma, aquelas pessoas que têm muitos descontos de IRS. Nós todos sabemos que aquele cidadão que ganha à volta do ordenado mínimo ou pouco mais, até cerca de 600 euros, praticamente não paga o IRS, portanto,
toda essa população que representa mais de 70% da população ativa do nosso concelho não beneficiaria nada com essa medida da redução de 5%. Por outro lado, tornava atrativo o concelho a pessoas com rendimentos que pudessem ajudar. Mas também não foi esse o único motivo. Como é sabido, o executivo anterior, fruto da sua má gestão e deste excesso de endividamento, teve que recorrer ao PAEL, ao Programa de Apoio de Assistência Financeira, e, portanto, também, ao recorrer a esse apoio, ficou obrigado a ter que reduzir com essas verbas que estava a dar aos municípios. Portanto, o que poderíamos, no máximo, nós, se assim entendêssemos, era reduzir até ao máximo 2,5%. Portanto, não poderíamos ir além dos 2,5%, portanto, nós decidimos, e pensamos que bem, não aplicar qualquer forma de benefício a propósito desta redução de IRS. Mas continuando aqui, então, na área social, eu queria dizer que temos também a abertura de espaços, abrimos de novo o espaço integrar no bairro social e habitacional de Nossa Senhora da Fé, apoiamos os jovens ao nível da ocupação dos tempos livres e apoio também ao estudo. Portanto, fizemos mais, abrimos a outra comunidade para que, de facto, as pessoas que vivessem ali aqui no centro da vila e envolventes não fossem, de certa forma, discriminados pela negativa. Também dinamizamos os centros de convívio e lazer, que é também uma medida que vinha do executivo anterior e que nós estamos a tentar melhorar. E, portanto, reduzimos também a taxa do imposto municipal para a taxa mínima, naquilo que depende da autarquia. Portanto, isto é um imposto que se reporta ao património, às habitações e prédios urbanos, e, portanto, também aqui nós cumprimos mais uma das nossas promessas eleitorais. Assinamos o protocolo de abertura de um espaço ao cidadão, já assinamos com a Administração Central, brevemente iremos abri-lo à comunidade. Isso significará encerramento de todos os serviços? Sem dúvida que não. Este é um espaço que a autarquia vai disponibilizar ao cidadão, aos munícipes, aos vieirenses, mas nunca pensando na redução de outros serviços que existam aqui, até porque estes apenas complementam os serviços já existentes. E também temos os apoios às associações, como é conhecido, nós temos apoiado essencialmente na cedência de espaços, temos as antigas escolas primárias que não tinham, parte delas não tinham qualquer tipo de ocupação, nós estamos a cedê-los às associações para que elas, de facto, possam dar outra dinâmica também na área do associativismo. Depois, e passando então às atividades culturais e turísticas, posso dizer que com o nosso programa Sentir Vieira, que é a designação, que é uma promoção cultural do Concelho, tivemos, como é sabido, os meses alusivos, todos os meses, e em que tivemos o mês alusivo à Matança do Porco, a Feira de Fumeiro, que foi um sucesso e que vai enorme. Continuar. O Ciclo do Pão, que também foi muito participado. Tivemos muito recentemente a desfolhada tradicional, aqui no centro da vila, em frente aqui ao edifício da Câmara. Vamos ter o Mercado da Castanha, já no próximo mês. Teremos também, já tivemos no ano passado, e teremos também este ano a exposição de árvores de Natal. E teremos também, então, no dia 15 de novembro, as comemorações dos 500 anos de Foral. Portanto, tivemos a Feira Quinhentista, tivemos o desfile de Carnaval, tivemos já o concurso do Pintar Vieira, em que tiveram 17 concorrentes, e, como é sabido, o pintor mais premiado e o quadro fez alusão às festividades da Feira da Ladra do corrente ano, e, portanto, também foi um retomar desta iniciativa e que também fazia parte do nosso compromisso com os vieirenses. Tivemos a animação de verão na praça, tivemos a reedição de futebol de praia, e aqui quero agradecer, de facto, a participação de tantos jovens, a participação das juntas de freguesia, porque também estiveram empenhadas e deram outra dinâmica. Tivemos 15 equipas séniores mais 4 equipas de júniores, e, portanto, foi uma prática desportiva muito participada. Inclusive tivemos cá também os meus colegas presidentes da Câmara para, de certa forma, abrilhantar e sensibilizar que esta modalidade... Mas é isso algo de que, enfim, os opositores também e algumas vozes referem a que trata-se um pouco de festas e pouco mais. Zé Luís, as festas também são importantes para a dinâmica do Concelho, para o nosso comércio local, para a nossa restauração, portanto, sem dúvida, e mesmo para
para a prática desportiva e para o convívio, espaços de convívio e lazer que também os vieirenses precisam. Devemos trabalhar, somos pessoas de trabalho, os vieirenses também, mas também precisamos da ocupação dos nossos tempos livres, portanto isto é uma forma de ocupar esses tempos livres. Tivemos a organização da Feira da Ladra deste ano com um custo total aproximado ao do ano anterior, de 2013, mas que nós, fruto de uma candidatura, vamos certamente ter esta feira por custos reduzidos ao mínimo, e portanto estamos à espera da sua aprovação, quase certeza que vamos ter essa aprovação. 55 mil euros. Sim, a candidatura foi à volta de 40 mil euros, estamos esperançados que venha na sua totalidade, se assim for, a Câmara vai disponibilizar à volta de 20 mil euros, portanto muito inferior aos valores praticados em anos anteriores. Depois também tivemos a dinamização do Barco Brancelho, que neste verão que passou, que agora terminou, rendeu aos cofres do município cerca de 12 mil euros, só para referir que no ano de 2013 nem a metade desse valor chegou, portanto isto também é uma forma da boa gestão e das boas práticas de gestão, e que de certa forma também conseguimos ter mais receitas para aquilo que mais precisamos. A dinamização do parque de campismo, também fez-se uma faturação de cerca de 30 mil euros neste verão que agora terminou, 2014, e portanto também, de certa forma, estas receitas são importantes também para manter a questão dos postos de trabalho que tanto se tem falado. Encetamos também, junto ao Secretário de Estado das Florestas, contactos no sentido de transformar a Casa Florestal Vieira do Minho numa pousada de juventude e a cedência das casas de guarda de todo o Conselho. Estou a falar da Casa do Parque Florestal e também das casas florestais que existem espalhadas ao longo do nosso território e junto à Serra da Cabreira. De alguma expectativa de conseguir recuperar? Estamos a tentar, como é sabido, o Secretário de Estado saiu do Governo, o Secretário de Estado com quem tínhamos os contactos, e vamos ter que voltar a fazer outros contactos novamente com o novo Secretário de Estado ou então com o próprio Ministério, para no sentido de verificarmos se as negociações dos acordos, os pré-acordos que tínhamos estabelecidos, de facto se mantêm e se de facto conseguimos ter esse espaço para depois a autarquia dinamizar. Também dinamizamos o Teleski, com a manutenção da equipa de trabalho que lá está neste momento. Estamos a pensar em dotar aquele espaço de maior estacionamento na zona envolvente. Já foram feitos contactos com o proprietário do terreno da zona envolvente e estamos a pensar também eventualmente fazer um aqua splash ali naquela zona. Depois, como é sabido também, vamos ter aqui em Vieira do Minho, em 2015, uma classificativa do Rally, do Campeonato Mundial de Rallys. Portanto, será na Serra da Cabreira. Em princípio, terá o seu início no Largo da Senhora da Fé e terminará na Mas já está resolvida essa questão? Sim, sim. Aqui houve dúvidas se o Rally iria para o Norte. Bom, o Turismo de Portugal não quis apoiar o Rally de Portugal no Norte. Houve uma reunião entre os Presidentes de Câmara e a Comissão de Coordenação da Região Norte, em que nos foi quase garantido que esse apoio viria através da Comissão de Coordenação. Os municípios já têm acordos feitos com o ACP, Vieira do Minho também. Conseguimos um acordo de 50% inferior àquilo que o anterior Executivo tinha pré-negociado e, portanto, isto só nos enche de orgulho se nós conseguirmos ter esta prova e ainda por cima a um custo reduzido em cerca de 50%. Depois também fizemos promoção do património histórico e arqueológico do Conselho. Temos, exemplo, iniciativas inseridas nos programas de divulgação do turismo Porto e Norte, exposições no aeroporto Francisco de Sá Carneiro. Também temos tido o tal apoio às associações locais que eu já referi anteriormente e que vamos pensar o modelo de financiamento desses apoios às associações locais, pensando eventualmente que essas associações terão os apoios mediante aquelas atividades que queiram prestar e na qual a autarquia se irá associar. E também temos feito os contactos no sentido de criação de uma pista de canoagem na zona do Hermal. Portanto, essa pista de canoagem e a semelhança da infraestrutura do splash que já referi, certamente que iriam dar ali outra dinâmica, de facto, à zona do Hermal. E aquilo ficou conhecido como o projeto do Hermal? O projeto do Hermal, não sei se refere à questão do campo de golfe. Exatamente. Porque, de facto, nós campo de golfe e tudo que lhe estava associado. Nós tendo agora um investidor que está determinado
e empenhado em realizar esse projeto, mas na outra margem da Albufeira, não aquela em que inicialmente havia sido pensada. Vai ter necessário de alterar o plano de ordenamento. Plano de ordenamento, e vamos aproveitar a fase final de revisão do PDM para incluir ali no PDM já um espaço para a realização de um plano pormenor. Com a realização desse plano, certamente será muito mais fácil nós conseguirmos a aprovação deste projeto, que é demasiado importante para o nosso concelho quem nos ouve e para a freguesia de Guilhofreio. Quando fala da outra margem, fala na margem do lado de Guilhofreio, exatamente, naquela parte interior do lugar de Guilhofreio mesmo. É naquele espaço que vai desde o lugar de Guilhofreio, que vai até a Albufeira e que fica mesmo em frente ao paredão da Albufeira do Hermão. Portanto, aquele espaço todo, que é um espaço lindíssimo e que de facto o investidor... E passará para aí o campo de golfe no projeto? Passará para aí o campo de golfe? Vamos fazer esse projeto também nesse espaço e nunca vamos abandonar o outro estudo do outro projeto, porque, como é sabido e quem pratica esta modalidade sabe, quantos mais campos de golfe houverem ali nas mediações, melhor é para a modalidade. Portanto, se nesta fase temos um investidor para essa margem, vamos aproveitá-la, vamos continuar, vamos apoiar, incentivar e partilhar essa ideia e vamos de facto avançar com esse projeto nessa área. E depois, se conseguirmos concluir essa fase, poderemos eventualmente numa segunda fase avançar com outro projeto do campo de golfe para a outra zona que toda a gente já conhecia, que é na zona ali do Mosteiro. Pronto, ao nível da agricultura e floresta, como é sabido também, a iniciativa e era um dos nossos compromissos. Quando muito promove sinergias. Exatamente. Era também um dos nossos compromissos o pagamento das taxas sanitárias aos animais, aos agricultores do nosso concelho. Portanto, que neste momento já foram pagos 13.180 euros, portanto, em um ano do nosso mandato. Também temos tido e dado apoio técnico aos agricultores para desenvolverem os seus projetos. Temos dado apoio social, licenças de obras para a construção de anexos agrícolas. Temos tido reuniões de articulação no combate à vespa velutina. Na área do ambiente, urbanismo e ordenamento do território, estamos numa fase de conclusão da revisão do PDM aqui em Vieira de Minho. Estamos na fase da apresentação da proposta final, depois da discussão pública, termos cerca de 200 participações. Estivemos a fazer um levantamento exaustivo uma a uma e os técnicos estão empenhados e na próxima semana certamente será apresentado às restantes entidades para se pronunciarem. Temos tido reuniões também periódicas com as freguesias e comissões de baldios para tentar reflorestar a Serra da Cabreira. Portanto, entendemos que o nosso concelho, que é rico em espaços e em área de floresta, neste momento não está a aproveitar devidamente esse recurso natural. Portanto, e as reuniões que têm decorrido deste propósito têm decorrido muito bem. Há muita receptividade, quer das juntas de freguesia, quer dos conselhos diretivos, aos quais agradeço toda a colaboração que têm tido, e vamos certamente fazer candidaturas para que possamos reflorestar esses espaços da Serra da Cabreira e não só, outros espaços também do nosso concelho. E quero também aqui deixar a indicação que o Secretário de Estado das Florestas, na altura, nós pedimos que nos fosse devolvido a Vieira de Minho, às freguesias, aqueles espaços concessionados da Serra da Cabreira ao Serviço do Estado, já aqui há muitos anos, e foi-nos dito que seria muito difícil, portanto, mas que estariam disponíveis também a eles participarem e comparticiparem, se necessário fosse, em termos de verbas para a reflorestação da Serra da Cabreira. Não seria mais justo reivindicar de novo que os serviços florestais voltassem a ser o que eram, algo muito parecido? Bom, eu que nasci numa freguesia ali logo no início da Serra da Cabreira, a freguesia de Anjos, quando era menino lembro-me muitas vezes que quando ia à serra, aquela serra estava completamente florestada e, portanto, hoje que vemos hoje em dia não é nada daquilo que era no passado. Portanto, isso na altura era uma grande fonte de riqueza para o nosso concelho, era uma grande fonte de trabalho e potenciar a criação de emprego. Posso dizer que na altura talvez 90% da população do nosso concelho vivia dos serviços florestais e dos recursos humanos. Por isso foi um dos seus pilares no programa eleitoral? Entendemos que a questão da floresta associada à agricultura, e felizmente já temos também muita aposta na agricultura,
além do turismo, são 3 pilares fundamentais para o desenvolvimento do nosso concelho. Portanto, entanto, tudo PDM, faremos... No entanto, voltando ao PDM, nós temos ouvido aqui freguesias, enfim, mais ou menos conformadas com a ideia de que, mesmo procurando desenvolver e encontrar novos espaços para que as pessoas possam construir, o PDM não tem dado grandes hipóteses para que as pessoas pensem em fixar-se. Eu tenho que dizer freguesias. aqui à população, aos vieirenses, até porque eu gosto de falar a verdade e as pessoas que nos estão a ouvir sabem disso. A revisão do PDM não vai trazer, em termos de potencial de construção, grandes novidades àquilo que já existe. Mas, como nós sabemos, o PDM é um instrumento de gestão territorial obrigatório por lei e, portanto, temos que o ter, porque senão corremos o risco daqui a um ano de não ter subsídios da parte estatal se não tivermos o PDM aprovado. Portanto, é imperioso terminar a revisão e a conclusão deste processo de revisão do PDM. Entretanto, fala-se, e o Governo Secretário de Estado disse-o em conversa informal, que se pensava que poderia a pasta da gestão do ordenamento do território passar para as autarquias, assim como também na área da saúde e na área da ação social, e nós, autarcas, entendíamos que, de facto, isso era determinante para o desenvolvimento de qualquer concelho. Mas está garantido que as correspondentes verbas... Sim, claro, com certeza que sim. Nós sabemos que um ordenamento do território feito à medida de cada concelho é muito mais eficaz. Também sabemos que as autarquias com menos fazem muito mais e a prova disso está na educação, aquilo que nós temos feito ao nível da educação aqui no concelho comparativamente àquilo que acontecia no passado. As pessoas sabem, sem dúvida, que agora tem muito menos custos e tem muito maior oferta e melhor oferta e em termos de qualidade, e vi recentemente uma notícia em que, de facto, as escolas portuguesas têm aumentado no ranking a nível mundial, portanto isso é um bom sinónimo que a aposta na educação tem sido uma aposta conseguida, quer pelo Governo, quer pelas autarquias, e portanto só esperamos é que, de facto, essa descentralização dessas áreas, principalmente da saúde e da ação social, seja efetiva e eficaz. Defende no seu correligionário e Presidente da Câmara de Famalicão a regionalização? Bom, a regionalização, se executada de uma forma correta, penso que será positiva, mas não podemos pensar numa regionalização, descentralização, com aumentos de custos e com aumentos de burocracia. Portanto, terá que ser um processo muito bem pensado, muito bem coacionado e, portanto, envolver muito as autarquias para que, de facto, o processo decorra bem. Porque descentralizar por descentralizar, criar mais estruturas com mais encargos e com mais recursos humanos, certamente que isso não traz nada de eficaz nem para o país, nem para as nossas regiões e muito menos para o nosso município de Vieira de Minho, que está aqui um bocadinho, não sendo do interior, mas também não é do litoral, está numa zona de transição, portanto é um concelho que muitas vezes é esquecido por esse facto. E, portanto, mas se me permite, Zé Luís, vou continuar então aqui com estes pontos do nosso ano de mandato, uma vez que é disto que se trata mesmo hoje, é fazer aqui dizer aos vieirenses um balanço daquilo que foi a nossa gestão e a nossa atuação neste primeiro ano de mandato. Então, se me permite, na área do ambiente e ordenamento, eu queria dizer também que estamos a promover a promoção de limpezas das matas em colaboração com as equipas de sapadores. Também estamos a proceder e conjuntamente com as outras entidades, e fizemos recentemente a aprovação do Plano Municipal de Fogos Controlados. Estamos também empenhados no repovoamento dos rios com trutas e já temos a criação de um viveiro de trutas nas antigas instalações da estação de tratamento de efluente, de saneamento, que é ali, como é sabido, na zona de Cubos, e portanto quando tivermos de facto aí a criação e tivermos as trutas em tamanho ideal, certamente serão também repoados os rios aqui do nosso concelho. Ao nível do desenvolvimento económico, também outros dos nossos compromissos seria levar as feiras mensais de Arroças e Ribães, e temos-lo feito com sucesso ou sem sucesso? Com um sucesso relativo. Eu digo um sucesso relativo porque nós esperamos que venha a ter mais sucesso no futuro. Sabe que numa primeira análise há sempre
a ideia é que as pessoas não estão ainda familiarizadas com a questão da existência da feira, os produtores também ainda não estavam preparados para isso, os expositores e feirantes também um bocadinho reticentes em se deslocarem dos grandes centros para os centros de menor dimensão, portanto, mas estamos esperançados que o próximo ano estas feiras correrão melhor ainda e, portanto, vamos dar continuidade. Aliás, neste primeiro ano de experiência tínhamos pensado em fazê-la apenas nos 6 meses de época alta, digamos, desde a primavera ao verão, e, portanto, por sugestão dos feirantes e dos produtores, disseram-nos que deixássemos continuar a feira, temos-lo feito, pelo menos até que o inverno nos permita e que a feira não fique quase sem feirantes, porque se for assim nós suspendemos e depois reativamos no mês de março, abril, quando a primavera se iniciar novamente, no próximo ano. Depois também fizemos aqui uma experiência no centro da vila, a feira semanal, 2 feiras semanais no mês de agosto, e esta aposta será para continuar, eventualmente no próximo ano, no próximo verão de 2015, falaremos durante todo o mês de agosto. Também temos as feiras dos produtos locais e de artesanato, fizemos na altura do Natal, na Páscoa e no verão. Portanto, também é uma iniciativa que iremos manter. E então, na questão do desenvolvimento económico, sem dúvida que não poderíamos deixar de falar aqui então na questão da implementação do Golf, como já o referimos há instantes atrás, na área do planeamento. E nas acessibilidades, que a 103 teve uma intervenção há mais de uma década que não satisfez concelhos como o de Vieira do Minho. Esse é um dos nossos problemas do nosso concelho, é a questão das acessibilidades. Nós... felizmente já temos muito melhores acessibilidades do que tínhamos no passado, há cerca de 10, 20 anos, mas esta retificação da Estrada Nacional 103, em especial desde ali da rotunda da Póvoa Linhoso, a rotunda do Ouro, até aqui às Sardeirinhas e também continuando até à Freguesia de Ruibães e até o nosso limite ali de Venda Nova, portanto ficou... esta retificação fez-se só até aqui à zona das Sardeirinhas, até ali à zona da Igreja Nova, ficou muito aquém daquilo que seria a expectativa e o necessário. E isso naturalmente cria problemas para atrair investidores para o concelho. Sim, nós sabemos, para a zona da Sardeirinha. Nós sabemos que a Estrada Nacional 103, aliás, como todas as vias infraestruturantes, são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer concelho e também em particular aqui do concelho de Vieira de Minho. Não foi feito esse serviço no seu devido tempo, agora sabemos que as dificuldades financeiras são muito maiores, muito mais difícil será atrair esses investimentos aqui para Vieira de Minho. De qualquer das formas, temos um lado positivo nestas questões e era isso que eu queria aqui dizer. Ficar mais isolados? Não, ficamos isolados em termos de infraestruturas, desse tipo de infraestruturas rodoviárias, mas estamos muito mais próximos do resto do mundo, com a fibra óptica e com a acessibilidade, que é a nova revolução, que é da nova era da informação. Portanto, é nisso que temos que apostar. Nós temos hospitais. Nós vieirenses também temos que apostar em atrair investimentos aqui na área das telecomunicações. Portanto, é uma das áreas que nós precisamos de apostar, porque aí as infraestruturas não são tão necessárias e tão importantes, as infraestruturas rodoviárias, entenda-se. Mas não é a fibra óptica que nos leva uma pessoa numa emergência para o Hospital de Braga, que é o que temos aqui mais perto. Sim, mas estamos a falar de investimentos, estou a falar na questão da ação de desenvolvimento económico e ainda não estou a falar na área da saúde. A área da saúde é uma área totalmente diferente. Mas então, se me permite dar continuidade, senão não conseguimos fazer este ano de balanço e eu espero bem ter tempo para, de facto, dizer aos vieirenses aquilo que de mais importante nós fizemos neste nosso primeiro ano de mandato. E então, queria dizer também que estamos a trabalhar num projeto da criação do Ninho de Empresas, também já fizemos um protocolo a esse nível com a EDP e com a Universidade de Minho, e em que também o município de Montalegre também é parceiro. Em Papim. Exatamente. E, portanto, já temos disponível uma verba de 600 mil euros de comparticipação da EDP para a construção deste edifício. Estamos a trabalhar no projeto. Vamos tentar uma candidatura, porque é um projeto que nós estimamos seja aproximadamente 2 milhões de euros e, portanto, temos de facto de ter outro financiamento para isso. Deixa-me só meter aqui um parênteses, que é este. No protocolo da EDP já existe ou existia um anterior de 3 milhões e meio de euros. Exatamente. Que, pelos vistos, não vai permitir fazer aquilo que estava previsto, nomeadamente em Ruibães. Eu não me queria perder isto tendo muito. em conta uma notícia que tivemos aqui na última semana, dada por um Presidente da Junta, que terá conseguido o de Louredo,
que terá conseguido Eu não queria muito falar sobre este protocolo, senão teríamos aqui certamente vários minutos e muitos minutos e, portanto, não é o objetivo desta entrevista aqui. Só lhe posso dizer que esse protocolo de cerca de 3 milhões de euros com a EDP teve um erro de princípio. Foi enumerarem uma série de obras, elencaram uma série de obras a realizar em muitas das freguesias, em 6 freguesias do nosso concelho, e, portanto, sem terem feito uma avaliação de valores e de custos a essas obras. Portanto, acontece que, depois de ter feito algumas dessas obras que constam desse protocolo, quando nós assumimos funções, chegamos à conclusão que não havia nem sequer um quarto de verbas para realizar as restantes obras. Portanto, tive que fazer uma reunião com os presidentes de junta envolvidos nesse protocolo, aliás, cujas obras estavam envolvidas nesse protocolo, portanto, tive que chegar a uma solução de consenso e apenas a freguesia de Ribeiros não chegou a essa solução, mas já temos tido várias reuniões unilaterais, bilaterais, digamos, entre a Câmara e a Junta, no sentido de facto, ultrapassarmos essa questão. Mas queria então, voltando ao desenvolvimento económico, queria dizer que já vendemos 4 lotes no Parque Industrial e estão em vista a venda de mais 3. Temos tido reuniões com os presidentes de junta com o objetivo da criação da tal bolsa de terras no concelho e para de facto disponibilizar e tratar então o nosso território. E depois passamos então ao setor das obras que, como é sabido, foi um setor que neste primeiro nosso ano de mandato não foi o setor mais significativo e mais vistoso. E como era compreensível, nós tínhamos que reduzir a dívida. Mas de qualquer maneira, as principais obras no concelho estão tínhamos que concluir as obras em curso. Muitas delas importantíssimas, e vou referir aqui algumas delas. Nós comprometemos de facto a incentivar e apoiar a construção do novo quartel dos bombeiros, felizmente já está em curso, era uma das nossas bandeiras e também da Associação Humanitária dos Bombeiros, portanto essa é uma realidade e certamente dentro do ano teremos os bombeiros em instalações condignas. Depois também fizemos a alteração dos cais de embarques das escolas Vieira de Araújo e da Escola Básica Domingos de Abreu. Melhorou muito a questão do embarque e desembarque das crianças e em questões de segurança, e os pais sabem-no muito bem. Depois também inauguramos a Escola EB1 de Guilherme, concluímos-la, inauguramos-la, tem um ótimo espaço e houve um compromisso, e existe esse compromisso, que estará sempre em funcionamento enquanto tiver o número mínimo de alunos para que a mesma funcione. Depois também fizemos a inauguração do pavilhão desportivo Padre José da Silva Alves, que se situa mesmo ao lado do pavilhão da Ribeira Cábado, do Centro Escolar da Ribeira Cábado, e portanto esse pavilhão que dará apoio ao centro escolar já está a ser rentabilizado e já existem algumas pretensões e estão já a praticar naquele espaço outras atividades ligadas também à questão do desporto e não só. Depois também pavimentamos a estrada da Senhora de Fátima a Louredo, metemos tapete, não trouxe cerca de 1,5 km. Depois fizemos também o pavimento da estrada de acesso ao Lugar de Souto, na Freguesia dos Anjos. Esta foi feita uma obra com apenas a intervenção dos nossos recursos humanos da autarquia. Fizemos a colocamos abrigos também nas paragens de autocarros de Taboaças e de Guilherme. Fizemos a beneficiação de vários troços ali na Serra da Cabreira e também dos estradões da Serra ali da Senhora da Fé e outros que nós aproveitamos quando das festividades, no caso ali da Senhora Dourada, no caso da Senhora da Lapa e zonas envolventes. Fizemos a rede de saneamento aqui no lugar da Ranha, que vai servir este lugar todo aqui a montante. Fizemos também, e estamos a concluir, a rede que liga Postimião a Eirabeda, a rede de abastecimento de água. Ao nível do emprego, que é de facto, sem dúvida, uma das áreas que nós pretendemos imprimir um ritmo forte e determinante na questão da criação de emprego, temos tido incentivo à fixação de várias empresas no nosso concelho. Mas volto a perguntar, que eu perguntei há pouco, quando pensa isso, pensa com fé ou enfim... Zé Luís, na semana passada desloquei-me de uma forma sustentada, como se diz. Nesta semana, quarta-feira mais concretamente, nesta semana que hoje termina, desloquei-me a Lisboa falar com empresários na área das telecomunicações. E posso dizer que as reuniões correram muito bem, nós estamos muito esperançados que possamos trazer muitos postos de trabalho aqui para Vieira de Minho, mais em concreto para o nosso parque industrial. Brevemente, e quando tivermos novidades, o público vieirense saberão, portanto estamos empenhados e determinados em que isso seja uma realidade. Conclua, que estamos quase a concluir também o tempo.
Depois, também, com vista à criação de emprego, nós temos, por exemplo, e temos apoiado e temos incentivado todos aqueles que nos procuram e temos já um contacto para a criação de uma oficina de pirotecnia que vai criar entre 10 e 20 postos de trabalho. Depois temos aqui também, como já é sabido, o acordo da negociação do terreno com a Câmara e os bombeiros e com o proprietário do terreno, que era um possível dono do Intermarché do Paulo Unhoso. Portanto, certamente que vai trazer o Intermarché aqui para Vieira de Minho e vai criar mais cerca de 40 postos de trabalho. Portanto, além dos 10 postos de trabalho, 10 a 20 da oficina de pirotecnia, posso dizer que só nestas duas instalações teremos cerca de 50 postos de trabalho aqui no nosso concelho. Bom, estamos no minuto só lhe final. queria dizer, uma vez que estamos com muito pouco tempo, também estamos a fazer contratos com o IFP. Nós, pessoas que estejam com fundos de emprego, pessoas que estejam com o rendimento mínimo, estamos a fazer contratos com o IFP, dando a oportunidade a essas pessoas de terem mais algum dinheiro e também de prestar um serviço à comunidade. Portanto, isto estamos a fazê-lo, assim como a questão de estágios profissionais, sempre que possível estamos a apoiar nesses estágios profissionais. Tudo isto, José Luís, que eu referi, com uma gestão muito rigorosa, com uma equipa muito determinada e coesa, com uma equipa muito humilde, mas muito disponível e com muita capacidade de trabalho e com uma redução de dívida de cerca de 2 milhões de euros desde que nós assumimos as funções neste primeiro ano de mandato. É outra questão que fica para o próximo ano. Veremos a situação, uma vez que hoje concluímos o nosso tempo, que é a questão da dívida do município. Engenheiro, agradeço a sua presença aqui. Hoje fizemos o balanço, que foi mais um relatório da atividade do município neste primeiro ano de mandato. Assim que nos esteve a ouvir, continuo com um bom fim de semana, onde quer que tenha estado, e 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco.